A paz do Senhor, queridos, um abraço a todo o pessoal aí do nosso canal e que Deus continue abençoando a você e sua família. E não se esqueça, a sua família é o melhor tesouro ou o maior tesouro que Deus te deu. Um abraço a todo o pessoal que está nos ouvindo então nesta tarde. E vamos a uma meditação. Nós estamos começando aqui hoje uma meditação sobre o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Nós estaremos comentando aqui alguns dias a respeito do livro de Jeremias. E o versículo que nós vamos ler hoje é Jeremias capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, o 5: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por herança. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz por poder estar trazendo essa palavra para o teu coração, porque Deus me chamou, me deu essa oportunidade de estar aqui com você nesta tarde. Eu estou feliz, você não sabe a honra que você me dá ao estar assistindo esse vídeo nesta tarde. Queridos, Jeremias foi o último profeta que Deus usou antes do cativeiro. Sobre o cativeiro de Israel, eu creio que você já ouviu falar. Se você não viu, nós estaremos fazendo uma série de meditações a respeito do cativeiro de Israel e a chamada de Jeremias. Jeremias, então, foi o último profeta que Deus usou para tentar despertar o seu povo para um grande cativeiro que estava pronunciado. O povo, por que foi para o cativeiro? Tudo isso nós estaremos estudando. Então, a primeira coisa que nós queremos falar é sobre Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias foi o profeta que Deus chamou. E a Bíblia diz que Deus chama ele, ainda era jovem, um moço ainda quando Deus o chama. E quando Deus chama ele, a primeira coisa, ele tenta se esquivar-se de Deus. Ele tenta dizer que não podia. Ele mesmo diz: Senhor, eu sou uma criança, como que o Senhor vai me usar? Jeremias sabia o estado em que se encontrava Israel. O povo estava numa pecaminosidade terrível. E aí Deus chama Jeremias. Deus já havia usado outros profetas para trazer para o povo algumas palavras que eles precisavam ouvir. Palavras que o povo de alerta para o povo, mas ninguém deu ouvido. Aí Deus agora resolve usar Jeremias, e Deus chama Jeremias. E Deus dá algumas instruções para Jeremias que no decorrer dessa mensagem eu não quero que você perca essas meditações. Porque, irmãos, nós vamos ouvir cada coisa. Você sabia que Deus proibiu Jeremias de casar-se? Você sabia que no tempo do cativeiro de Israel, que o Nabucodonosor iria invadir Israel, Deus fala para Jeremias comprar um campo lá? Você sabia que uma certa vez Deus falou: Jeremias, sabe o cinto que você usa? O cinto era honra para um homem usar o cinto. Esse cinto pega ele e enterra ele. E depois você vai, depois de muito tempo, você vai desenterrar ele de novo. Sabia disso? Deus é coisa extraordinária que tem na história de Jeremias. Então eu quero que você não perca. E nós vamos aprender junto. Então quando Deus chama Jeremias, ainda um jovem, e Jeremias tenta se esquivar, tenta fugir. Tenta se esconder de Deus, porque ele sabia que a mensagem era dura. Deus chama ele. Então aí Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Deus chegar e falar para o profeta: antes que você fosse formado lá do ventre, eu já te conheci. Isso fala da onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, que sabe o presente, passado, futuro, tudo. E é por isso que Ele nos chama. Deus não nos chama pelo hoje. Deus nos chama pelo que Ele conhece de nós lá na frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje você esteja: mas eu recebi uma promessa de Deus, mas eu estou numa situação tão difícil. É porque Deus te conhece amanhã, Deus te conhece daqui 10 anos, Deus te conhece lá na frente. Deus fala para Jeremias: eu te conheço antes que você fosse formado. A palavra do Senhor diz ainda que quando o corpo era uniforme, eu já te conhecia. Quando você lê o Salmo 139, ele vai dizer assim, que antes que a palavra saísse da boca, eu já sabia o que você ia dizer. Então Deus nos conhece tudo, querido. Ninguém tenta enganar Deus, que não vai conseguir. Ninguém engana Deus. Ninguém consegue enganar o Todo-Poderoso. Aí ele chama Jeremias e vocaciona Jeremias: olha, Jeremias, eu tenho uma missão para você. E as nações, Jeremias, eu te dei por herança. Quer dizer, você não é da sua mãe. Você não é seu mesmo. Você é das nações, eu já te dei. As nações precisavam de um profeta, eu já dei você para eles.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jeremias agora é vocacionado, e Jeremias tenta se esquivar. E Jeremias, quando vê que Deus queria usar ele mesmo, Jeremias se entrega para Deus. Aí Deus começa a trazer para Jeremias palavras que ele queria que Jeremias ouvisse. Irmãos, as palavras que Deus tinha para aquele povo eram palavras terríveis. A palavra que Jeremias iria falar para o povo de Israel, para os seus irmãos, eram palavras terríveis. Olha o que está escrito no versículo de número 11. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que vê, Jeremias? E eu respondi: vejo uma amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vela pela sua palavra. Deus queria ver o que Jeremias estava vendo. Jeremias disse ao Senhor: eu vejo uma amendoeira. Ele disse: eu viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Aí a palavra do Senhor disse para Jeremias mais uma vez: o que vê, Jeremias? No versículo 3 diz: Senhor, vejo uma panela de ferver inclinada para o norte. Irmãos, Israel estava fervendo. Por quê? Porque Deus já havia destinado que Nabucodonosor se levantasse, o reino do norte se levantasse e viesse contra Israel, ou contra Jerusalém. Por quê? Porque eles haviam desobedecido a palavra de Deus. Nas próximas meditações nós vamos entender o que eles tinham feito. E Deus chama Jeremias com essa missão, para que ele fosse anunciar que o cativeiro estava próximo, que o povo precisava se arrepender, que o povo precisava regressar-se para Deus, porque o povo estava afastando de Deus. O povo estava cada dia mais longe de Deus. Capítulo 2, versículo número 13 de Jeremias, o Senhor chega a dizer assim para Jeremias: o meu povo cometeu 2 pecados. O primeiro, me abandonou, fonte de água viva. E o segundo pecado deles, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Querido, responde para mim, hoje está diferente? Você acha que hoje o nosso mundo está diferente? Você acha que o povo não está da mesma forma? Sim, está da mesma forma. É por isso que Deus tem levantado Jeremias nessa última hora. É por isso que Deus está convocando você. É por isso que Deus está nos convocando, porque a missão é árdua. Pregar o evangelho é árduo. Vida de profeta é difícil. Você vai entender na vida de Jeremias como é difícil, como foi difícil. Deus proibiu Jeremias até de casar. Pensa isso aí, você que é profeta, está orando, pedindo a Deus uma esposa que não tem ainda. Deus proibiu Jeremias de casar, porque a missão dele era tão árdua. Mas nós estaremos falando isso na sequência das nossas meditações. Fica comigo. Volta comigo amanhã nesse mesmo canal aqui. Estaremos continuando essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.